Oi, sejam bem-vindos à nossa sala de aula. Aqui é o canal Física Prática e eu sou o professor Silvio Figueiredo. Hoje vamos trabalhar mais um tópico de magnetismo. O terceiro tópico, indução eletromagnética. Nesse tópico, vamos trabalhar uma pequena introdução, vamos entender o conceito de fluxo magnético e conhecer a experiência de Faraday e praticar. Claro, que é praticando a física que se aprende. Aula 1. Todos nós sabemos o que acontece quando falta luz. De todas as dificuldades que esse fenômeno traz às nossas vidas, mesmo que sejam por curtos períodos. A civilização de hoje praticamente é impossível viver sem energia elétrica. Com a descoberta realizada por Austin, onde a corrente gera campo elétrico, e acreditando na simetria da natureza, surgiu entre os físicos o seguinte questionamento: se a corrente elétrica produz campo magnético, não seria possível que o campo magnético produzisse corrente elétrica? E esse questionamento foi respondido em 1831 pelo inglês Michel Faraday, que mostrou ser possível a produção de corrente elétrica por campo magnético. Essa corrente e esse fenômeno recebeu o nome de indução. E é o que nós vamos trabalhar nesse tópico 3. Vamos adiante. Com essa descoberta, foi possível realizar, eu posso dizer, que mais uma revolução industrial, que foi exatamente a criação das grandes usinas elétricas, que transformam diversas formas de energia, como energia mecânica, energia química, em energia elétrica. Todas elas baseadas no mesmo sistema, que é a indução. E é ele que nós vamos analisar. Mas, para isso, inicialmente, vamos entender o conceito de fluxo. O que seria o fluxo? Consideremos um campo de indução magnética uniforme, no qual você tem imerso uma superfície plana de área A, conforme mostra a figura. Essa superfície plana, você vai definir um vetor perpendicular a essa superfície. Nós vamos chamar esse vetor de vetor normal. O que se trata do fluxo? O fluxo corresponde exatamente à quantidade de linhas de indução que vão atravessar essa superfície. Para definir o fluxo, você vai ter, então, que levar em conta qual a intensidade do campo magnético, qual a área da superfície e, claro, qual a sua posição. Logo, o fluxo define-se como sendo o produto de um módulo do campo pela área, pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor normal e o campo magnético. A unidade de fluxo é o Weber, simbolizado por WB. Esse fluxo, claro e evidente que para medir, você tem como modificá-lo.
de várias formas. Você pode modificar o fluxo através de um espira, movendo a espira ou movendo o campo. Isso é, alterando a intensidade do campo magnético. Você pode modificar o fluxo alterando a área. Por exemplo, introduzindo ou retirando a espira de dentro da região do campo magnético. Então, se você altera a área imersa, você altera o fluxo. E você pode alterar esse fluxo através da posição, onde você vai ter, quando o vetor normal e o vetor campo magnético tem a mesma direção, o mesmo sentido, o cosseno, o ângulo vai ser 0, o cosseno vai ser 1, automaticamente o fluxo vai ser B vezes A, que é o valor máximo possível. Se por acaso a superfície, no caso a espira, estiver paralelamente ao campo magnético, em outras palavras, o ângulo formado entre o vetor normal e o vetor campo seja 90 graus, o cosseno vai ser 0 e o fluxo vai ser mínimo. Logo, como o fluxo depende da posição angular, se você muda a inclinação, você muda o fluxo. Portanto, existem 3 maneiras básicas de se alterar o fluxo. E, claro, você tem também as variações dessas maneiras. Eu posso fazer ao mesmo tempo girar uma espira e movê-la. Eu vou estar gerando 2 tipos de variação. A experiência de Faraday, em 1830, foi a seguinte. Ele verificou que, movendo-se um ímã em relação a uma espira, surgia nessa espira uma corrente. Importante lembrar que Faraday percebeu que essa corrente surgia tanto quando você se aproximava, como você se afastava. Mas essa corrente só surgia, só havia indicação pelo amperímetro quando havia um movimento relativo entre a espira e o ímã. Isso é, se entre a espira e o ímã houvesse o repouso, um amperímetro indicaria o valor 0. Isso ficou bem claro que só há indução quando ocorre o movimento relativo. Então, quando o ímã está em repouso, o circuito, a corrente que circula o circuito é nula. Isso é, não há indução. Quando o ímã está em movimento, está se deslocando em relação, você vai verificar uma corrente no circuito. Então, você vai ter uma indução, tanto se afastando como se aproximando. Com base em outros experimentos realizados por Faraday, ele concluiu o quê? Sempre que tivermos variação do fluxo magnético através de uma espira, surge nessa espira uma força eletromotriz induzida, gerando assim uma corrente. Portanto, esse é o experimento realizado por Faraday e a conclusão obtida por ele. Note, perceba que Faraday aproxima o ímã, ele provoca um aumento do valor do fluxo através da mesma, uma vez que o número de linhas de indução que atravessa a espira aumentava. Quando Faraday parava o movimento do ímã, cessava a variação, não havendo, portanto, força eletromotriz induzida.
Quando o Faraday afastava o ímã, ocorria uma diminuição do fluxo magnético, que provocava o aparecimento novamente da força eletromotriz, originando uma corrente no sentido contrário. Nota, então, que a condição necessária para que surja a força eletromotriz induzida no circuito não é a existência do fluxo através da esteira, mas sim o fato de o fluxo deve variar no decorrer do tempo. Então, só há indução de corrente quando há variação do fluxo. Fique bem claro, só há mudança, indução da corrente quando o fluxo varia. Assim, nós podemos concluir a nossa primeira aula praticando. Então, vamos resolver alguns problemas. Praticando. Questão 1. Uma superfície plana de área, vamos evidenciar no texto as informações. Área 0,4 metros quadrados. Localizada em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade 0,6 Tesla, cuja direção forma um ângulo de 60 graus. Determine o fluxo magnético a partir deste. Vamos lá. Nós acabamos de definir que fluxo depende da intensidade do campo, da área e do cosseno do ângulo formado entre o vetor normal e o campo. Por favor, vamos observar uma coisa nessa questão, que é uma pegadinha. Nós temos uma superfície horizontal. Uma superfície horizontal. Vou fazer o desenho em duas dimensões. Nossa superfície é horizontal. O vetor normal é perpendicular à superfície. E o vetor campo é inclinado em relação à superfície. E pela figura, a inclinação em relação à superfície é de 60 graus. Só que θ é o ângulo formado entre o vetor normal e o vetor campo. Portanto, o ângulo que nós vamos utilizar aqui, θ, não é os 60 graus. Como nós temos um vetor normal, esses dois ângulos aqui são sempre ângulos complementares. O que significa ângulos complementares? Significa dizer que a sua soma é 90 graus. Portanto, θ é 30 graus. Assim sendo, quem é o fluxo? Fluxo é campo 0,6 vezes área 0,4 vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso fluxo é
0,6 vezes 0,4 dá 0,24. Dividido por 2, 0,12 raiz de 3 ué. Joinha? Então vamos à segunda questão. Na figura, representamos um espira de lado, mais uma vez, vamos evidenciar no texto. Lado 0,3. Em uma região onde o campo magnético é uniforme e perpendicular ao plano da esfera. Se ele é perpendicular ao plano, nós vamos ter o que a gente chama de fluxo máximo. Calcule o fluxo. O fluxo é B vezes A. E A, por se tratar de um quadrado, é o lado ao quadrado. Portanto, o fluxo é 0,4 vezes 0,3 ao quadrado. 0,4 vezes 0,3 ao quadrado é 0,09. Vezes 0,4, 0,09 vezes 0,04 dá 0,036. Web. Joinha? E aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Posso continuar? Então vamos continuar praticando, que é praticando a física que se aprende. Suponha uma espira quadrada de lado 3 metros, que se encontra em uma região onde há um campo magnético uniforme paralelo ao plano da espira, como ilustra a figura. Sendo B igual a 2, determine o fluxo. Essa não tem nem o que fazer. Por quê? Nós vimos que quando for paralelo, o fluxo é mínimo. No caso, o fluxo é nulo. Por quê? Porque o cosseno de θ é zero, pois θ vai ser 90 graus. Correto? Por fim, vamos mais uma questão. Questão 4. Na região R, destacada na figura, há um campo magnético uniforme de intensidade 0,4 Tesla. Fora dessa região, não há campo magnético. Um espira retangular de lado a 0,8, cuidado, centímetros. Centímetros não é sistema internacional, vamos ter que transformar. E B, 0,3. Situa-se dentro da região, como ilustra a figura. De modo que o plano da esfera é perpendicular. Perpendicular. Calcule o fluxo. Antes de qualquer coisa,
Observe a figura e você vai ver que a espira só está parcialmente imersa no campo. O fluxo, então, só vai levar em consideração a área da espira, a área imersa da espira. E por ser perpendicular, o fluxo é máximo. Então, o fluxo seria B vezes A, onde A é só a parte imersa. Então, seria 2 centímetros vezes B, 3 centímetros. Então, a área seria 6 centímetros quadrados. Transformando para o sistema internacional, de centímetros seria 2 casas decimais, por se tratar ao quadrado, seriam 4 casas decimais. Então, 2 vezes 10 a menos 4. Logo, o fluxo seria 0,4 vezes 6 vezes 10 a menos 4. O fluxo seria, então, 2,4 vezes 10 a menos 4. Com essa questão, nós completamos a forma de se medir o fluxo magnético. Como eu disse, depende do campo, da área e da posição da espira em relação ao campo. Lembrando que essa posição θ, ela é dada em relação à normal. Então, você tem que ver o ângulo formado entre o vetor normal e o vetor campo. Vamos continuar a nossa prática, só que agora respondendo algumas questões relacionadas à experiência de fábrica. Praticamente toda a energia elétrica que consumimos é gerada pela utilização do fenômeno de indução eletromagnética. Exatamente. As únicas formas de energia que não são geradas por indução são as geradas pelo efeito fotoelétrico nas placas solares e as geradas pelas pilhas e baterias, que seria energia química, que é a primeira vem crescendo ano a ano, e a segunda é uma forma que já tem há muito tempo, foi a primeira forma de geração de energia elétrica que nós temos, mas a quantidade de energia que ela gera é muito pequena. Esse fenômeno consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre as extremidades de um fio condutor, submetida a um. Portanto, o que foi que disse Faraday? Que para haver a indução, você tem que ter um fluxo. Então, só há o aparecimento se você tiver um fluxo magnético. Só que ele deixou bem claro, não basta ter o fluxo magnético, tem que ser um fluxo magnético variável com o tempo. Logo, a resposta dessa questão seria a letra E. Eu preciso ter um fluxo magnético? Sim, mas esse fluxo tem que ser variável. Então, não basta ter o fluxo, não basta ter um campo magnético. É necessário que você tenha um fluxo variável. Por que a resposta não é a letra C? Porque você pode ter um campo mais variável
ou não, mas esse campo não está passando por dentro da espira. Logo, não vai estar gerando fluxo variável, portanto, não gera corrente. B. A figura abaixo representa um condutor em forma de anel plano dentro de um campo magnético B uniforme e constante no tempo. O condutor, embora permanecendo integralmente dentro do campo, é submetido a 4 movimentos distintos e sucessivos. Deslocamento no eixo norte e sul, deslocamento no eixo leste-oeste, rotação em torno do eixo norte e sul, rotação em torno do eixo leste-oeste. Existe corrente no anel, induzida no anel, em que situações? Nós acabamos de ver, para se ter campo, você tem que ter, para se ter indução, você tem que ter uma variação do fluxo magnético. Quando é que há variação do fluxo? O campo ele é um campo constante. A área é constante. Então, só vai haver variação do fluxo se houver variação da posição angular. E variação da posição angular, θ, vai ser variável quando? Quando há rotação. Então, só há variação do fluxo e automaticamente só há indução na situação 3 e na situação 4. Portanto, durante os movimentos 3 e 4, letra D de dado. Joinha? Espero que sim. De todo o coração. Vamos, então, para a próxima questão. A figura representa 3 posições sucessivas de uma espira condutora que se desloca com a velocidade v constante numa região em que há campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da página e dentro da página, para dentro da página. Uma pequena informação já aqui que eu vou chamar a atenção. O campo é uniforme. Então, só vai haver variação do fluxo se houver variação de área ou variação de posição. A esfera está se deslocando. Ela está entrando na posição 1, está dentro da posição 2, está saindo do campo, da região do campo, na posição 3. Em que posições está havendo variação de fluxo? Na posição 1, porque a área imersa está aumentando, e na posição 3, porque a área imersa está diminuindo. Na posição 2, o fluxo ele é constante. Agora que eu já fiz essa análise com vocês, vamos completar as lacunas. Na posição 1, a esfera está penetrando na região onde existe o campo magnético. E, consequentemente, está havendo o quê? Um aumento da área e um aumento do fluxo magnético através da esfera. Então, está aumentando. Pode ser A ou pode ser B. Na posição 2, não há fluxo? Não.
há fluxo, não há variação de fluxo. Então, não há corrente elétrica. Já que não há variação de fluxo, não há corrente. Então, não há corrente elétrica. Já temos a resposta, mas vamos completar. Na posição 3, a corrente elétrica induzida na esteira em relação à corrente elétrica induzida na posição 1 tem sentido contrário. Por que sentido contrário? Também foi mostrado isso aí no experimento de Faraday. Quando o fluxo aumenta, gera uma corrente em um sentido. Quando o fluxo diminui, gera corrente no sentido contrário. Então, quando ele aproximava e afastava o ímã da esteira, ele percebia que as correntes têm sentidos opostos. Logo, a resposta dessa questão é a letra D de dado. Joinha. Posso seguir adiante? Então, vamos lá. Um anel de cobre cai devido ao seu peso. Isso é importante. Se ele cai, ele está em movimento uniformemente variado. Ele vai entrar, passar e sair. Onde existe um campo magnético estacionário. Com base na ilustração abaixo, assinale a afirmativa correta em relação à corrente induzida. Nós vamos ver. Só há indução quando há variação de fluxo. Coloque isso na cabeça. Então, quando é que você vai ter indução? Você pode variar o fluxo, variando o campo, que não é o caso, variando a área ou variando a posição. No caso aqui, quando é que você vai ter indução? Quando ele estiver entrando ou saindo. Então, letra A. Existe uma corrente durante toda a queda? Não. Durante toda, não. Só durante a entrada e saída. Existe uma corrente induzida, uma corrente durante toda a queda do anel? Não, só na entrada e saída. Existe uma corrente somente durante o tempo em que todo o anel está imerso? Não. Ele tem que estar entrando e saindo. Durante o período de total imersão, o fluxo não varia. Então, todo imerso, não. Existe corrente somente quando o anel está entrando ou saindo da região onde existe o campo? Sim. Não existe corrente? Não. Existe corrente, sim, na entrada e saída. Portanto, a resposta da questão é a letra D de dado. Joinha. Então, vamos continuar a nossa prática, porque é praticando que se aprende tudo. Na figura, nós temos o polo sul de um aproximando velozmente de um solenoide, que se acha ligado a um galvanômetro. Então, o que é que acontece? O ímã está se movimentando, vai então gerar uma aproximação. Nessa aproximação, o fluxo tende a aumentar, porque o campo é mais forte e mais próximo do ímã, e gerando essa variação de fluxo, vai gerar uma indução no solenoide, criando assim uma corrente. Durante essa aproximação, o galvanômetro vai detectar uma corrente de sentido variável? Não.
O galvanômetro não indica passagem corrente? Não, indica passagem corrente durante a aproximação. A extremidade do solenoide voltado para o ímã comporta-se como um polo norte magnético? Infelizmente, nós não vimos isso aí ainda, mas a resposta é não. A extremidade do solenoide voltado para o ímã comporta-se como um polo sul magnético? Sim. Só passaria corrente no galvanômetro se o solenoide fosse dotado de um núcleo de ferro? Não. Vai passar de qualquer maneira. Logo, a resposta dessa questão é a letra D de dado. Pessoal, essa ideia de polo que vai se mostrar na face do solenoide, certo? A gente vai ver adiante. É chamado lei de Lenz, que é exatamente a próxima aula. Para a gente finalizar, vamos à questão 10. A figura seguinte representa um fio pelo qual circula uma corrente I, amperes, no sentido indicado. Próximo ao fio existem duas espiras retangulares, A e B, planas e coplanares, como o fio. Se a corrente no fio retilíneo está crescendo com o tempo, então significa que a corrente é crescente. Pode-se afirmar que, pessoal, vamos lá ao nosso estudo. O que é que vai acontecer? Nós vimos no tópico 1 que a corrente é uma fonte de campo. E essa fonte, esse campo gerado por uma corrente no fio, é um vetor que gera uma linha de indução circular concêntrica ao fio. E o sentido desse vetor depende de uma regra chamada regra da mão direita. Que, no caso, usando aqui a mão direita, está aqui ó, a mão direita, botando o dedão no sentido da corrente, que é para cima, e fechando os dedos, como se fosse agarrando o fio, você vai ver que você fecha os dedos no sentido anti-horário. Isso quer dizer que do lado direito, o campo vai ser entrando e do lado esquerdo, o campo vai ser saindo. Mas em ambas as situações, esse campo ele está aumentando. Por quê? Porque campo gerado por uma corrente é μ vezes I sobre 2 π vezes D, onde D é exatamente a distância. Então, em ambos os casos, você vai ter um campo variável, logo isso implica num fluxo variável, logo isso implica no aparecimento de corrente. Só que as correntes, certo? Elas não serão de mesmo sentido, porque os campos nas esferas têm sentidos opostos. Então, você vai verificar o aparecimento de uma corrente induzida, só que em sentidos
opostos. No caso, mesmo a gente ainda não tendo visto a lei de Lenz, a gente já pode responder que essa questão é a letra C. Porque eu não posso escrever que ambas têm o mesmo sentido. Eu não posso escrever que ambas têm sentidos anti-horários. Eu só posso dizer que uma é anti-horária e outra é horária. Quem é anti-horário e quem é horária, a gente ainda vai ver mais adiante. Mas, no caso, seria a letra C. Beleza? Então, até a próxima questão. Joinha. Com isso, nós finalizamos a primeira aula do tópico 3 de indução. Aula 1. Bons estudos e espero que aproveite. Obrigado.